Oi. Hoje é o dia 14? 14 já? 14 de agosto de 2016. Estamos estudando a primeira epístola de João, que ele tem 3, né? A terceira é quase um bilhete, né? Ou é praticamente, é um bilhete. Filemão também é um bilhetinho. E pensar que um bilhete nosso, agora não é o caso, né? Mas naquela época poderia até virar a Bíblia, né? Então é bom a gente ter cuidado com quem a gente escreve. Primeira epístola de João, nós estamos estudando os capítulo 3, versículos 8, 9 e 10, que se encontram dentro de um contexto maior, que vai do 3:4 ao 3:24, que é um trecho onde o João contrasta os filhos de Deus e os filhos do maligno, conforme eu tenho insistentemente tentando transmitir aqui para essa comunidade, para esse povo local. O objetivo de João com essa epístola é que a gente fica esperto, é que a gente fica atento. A igreja naquela época, assim como na época em que nós vivemos, ela vivia um tempo de muito perigo. Todos os tempos da igreja são perigosos, porque nós estamos aqui expostos no campo de batalha inimigo. Nós que antes éramos inimigos de Deus, pelo sangue de Jesus, a inimizade foi desfeita, mas isso suscitou uma nova inimizade, porque o Senhor Jesus falou que não é o servo maior que o seu Senhor. Se me odiaram a mim e me chamaram de Beelzebu, imagina o que vão fazer com vocês. Conforme já foi dito também várias vezes, Satanás sabe que a perseguição física é enxugar gelo. Quanto mais ele mata, mais brota crente. O que ele fez? Ele falsificou. Nós já vimos isso lá em Atos 20, Paulo alertando os irmãos de Efésio, que surgiriam dentre nós mesmos pessoas falando coisas distorcidas e arrastando discípulos atrás de si, e também lobos que não poupariam o rebanho e que penetrariam nesse rebanho. Então nós estamos sob um ataque externo e um ataque interno. Pessoas, muito provavelmente, muitas delas estão enganadas pela própria cobiça, né? Tem até ciência de que pode estar fazendo alguma coisa que possa desdobrar em prejuízo, mas o mal ele é inconsistente em si mesmo, e mesmo tem para mim o caso mais claro, os dois casos mais claros de engano se encontra no Evangelho de João, aonde nós temos lá é dito dos líderes que eles sabiam que Jesus é o Cristo, mas porque eles tinham mais amor pela glória dos homens do que pela glória de Deus, ainda assim eles o negaram, o maltrataram e o crucificaram. Então, porque a questão é a seguinte, o que nos deixa perplexo é: será que existe pessoas que têm tão pouco temor de Deus que conseguiria comercializar a fé? Quando você vai no Velho Testamento, principalmente nos livros poéticos, né, Atos, Salmos, Provérbios, todo irmão já deve ter notado, lá aparece muita palavra ímpio. O caminho do ímpio, o ímpio, a casa do ímpio, o ímpio. A palavra ímpio, no hebraico, ela tem o sentido de que aquela pessoa que não leva Deus em conta. Ela faz os seus planos e Deus nem entra na contabilidade. O ímpio não leva Deus em conta. E o que, pelo menos a mim me deixa, não sei se deixa também os irmãos perplexos, é pensar que existam pessoas que conscientemente estejam fazendo comércio com o nome de Cristo, sem levar em conta o próprio Cristo. Que Cristo pode vir a tirar satisfações
ou possa vir a cobrar esse boleto, essa fatura dessa pessoa. E existem essas pessoas conscientes, autoenganadas, que sabem que estão expostas a um grande juízo, mas não levam esse juízo em consideração, porque considera que a vida se resume só às coisas aqui do presente momento. Não tem, assim, não leva em conta a questão da eternidade. Sim. Não, e não só nessa proporção que você está falando desse comércio, mas até o crente mesmo, que você estava falando sobre a nossa vida, estarmos antenados. Sim. Né, da nossa conduta, da nossa vida, as pessoas ficam enganadas nesse sentido também, de não achar que vai ter que prestar contas. Né, eu já estou perdoado, já está tudo resolvido, eu não tenho que prestar conta da minha conduta cristã, e esquece do testemunho, esquece do chamado que tem de ser uma carta viva, né, e acha que pode se justificar ou no pecado, ou na negligência, porque às vezes a pessoa não faz sem querer. É um engano. É um engano o crente achar que depois que está salvo é de qualquer jeito. Porque quando você conhece a pessoa de Deus, de acordo com o que está revelado nas Escrituras, a gente vê que Deus é um Deus muito detalhista, muito, como é que seria a palavra? Vai me faltar a palavra, muito atento a pequenos detalhes, muito criterioso. Né? Você vê lá que tem um rei ímpio, que tem a intenção de tomar Sara para o seu harém, e Deus se dá o luxo de ir lá e dar um sonho para a pessoa, e explicar para a pessoa a situação, para que ela não cometa aquele pecado. Às vezes a gente vê Deus tomando conta de pequenos detalhes, né? Vai lá, pesca um peixinho, lá dentro vai estar um estáter, você paga o seu imposto e o meu. Deus é cuidadoso, às vezes, com pequenos detalhes na vida das pessoas com as quais ele se relaciona, que é uma estupidez você pensar que, porque a pessoa está lavada com o sangue de Jesus Cristo, depois que ela nasce de novo, ela vai viver uma vida inteirinha sem prestar conta, que é o ponto que você está colocando, né? É muito incoerente, que Deus vai deixar passar batido situações e situações e situações e uma vida inteira, só porque eu agora estou salvo, eu não faço mais nada. Não é? Tem gente que pensa assim, que depois que você está salvo, que fica até ofendido quando você mostra passagens onde você tem que fazer alguma coisa. Não, isso aí não é graça. São pessoas que não sabem discernir o que é graça e o que é responsabilidade volitiva, né, das decisões que são tomadas. Sim, mas você está vendo? Era só para completar o do peixinho, que tem dois ensinamentos importantes nesse peixinho. O primeiro é que Deus vai te dar a provisão, e o segundo é que você tem que cumprir com o tributo, sim. Senão ele não ia te dar, entendeu? Quando ele deu a moedinha lá para os discípulos, eu esqueci os dois agora, era porque Deus te falou, não dá, mas você não precisa pagar, não. Eu vou te dar a liberdade, você não precisa mais ter compromisso. E não é assim. Ele não só deu a provisão, falou, vai lá e paga, porque você tem esse compromisso. Sim. Que quando você começa a entregar a sua vida para o Senhor, com genuinidade, com sinceridade, ele primeiro, é igual quando você vai podar uma árvore, primeiro você arranca os galhão, o grosso, aquele que está lá agarrando no fio de alta tensão. Depois você vem dando aquele pente fino, você vai burilando os pequenos detalhes. Quando você genuinamente começa a entregar a sua vida para o Senhor, isso depois de salvo e querer andar com Deus, ele vem primeiro mostrando aquelas coisas mais grosseiras, né, óbvias, que a nossa própria consciência até grita, e aos pouquinhos ele vai chegando a um nível de peneira, né, de desdobramento, de burilo, em que ele começa a trabalhar até em detalhes muito pequenos, que às vezes a gente mesmo fazia assim de bobeira e não considerava que ele tivesse alguma coisa a ver, mas que de alguma forma afeta o nosso testemunho perante os homens e perante os anjos. Eu lembro uma vez, por exemplo, eu já contei isso para o Lulu, porque a gente tem passado um período assim, em que às vezes Deus começa
o Espírito Santo começa a te dar sinal laranja ou vermelho para coisinhas até aparentemente bobas, não é, irmão? Aí, uma certa vez, a gente estava, eu e o pastor Marcos, estávamos vindo ali pela rua Carijós para virar ali na rua Curitiba, para subir lá no prédio onde era o nosso, onde a gente reunia. E tinha uma loja na esquina. E, ao invés de gastar mais 3 passos, andar mais alguns metros e virar a esquina, passava ali por dentro da loja. Aí uma vez, eu travei com o Márcio, ele viu que eu sumi. Ué, Carlos, cadê você? Né? Eu passei por dentro da loja e ele fez todo o contorno. Aí quando nós acabamos de fazer aquilo, eu falei assim, uai, por que você não passou aqui dentro também, senhor? A gente vai mais rápido. Não existe um mandamento. Não atalharás o caminho para a igreja pela loja do próximo. Não existe um mandamento assim, né? Seria até um mandamento grandão, né? Não atalharás o caminho para a igreja pela loja do próximo. Mas não é errado, não é ilegal, não dá multa, só é estranho. Eu falei assim, por que você não passou aqui, era mais rápido? Ele falou, não sei, não é legal. Eu falei, mas não tem nada a ver, não tem plaquinha lá. Mas não é uma questão de plaquinha, é aquilo que a Lulu falou, mesmo quando você não está sendo observado. É uma questão que é no mínimo esquisita. Eu já trabalhei em lojas, é super desagradável. Você acha que é um cliente, você acha que alguém não, é só orientação. No mínimo, do jeito que o inimigo trabalha, ele vai jogar uma flechinha no coração de alguém que trabalha lá dentro e falar assim, olha lá, crente folgado. Por isso que eu não sei, é um pretexto. Não é errado, não é ilegal, mas é um toque, que aí eu parei de fazer isso, que o Espírito Santo falou, o pastor Marcos tem razão, é no mínimo esquisito. É estranho. Né? O cara passa pela sua casa, vamos se colocar no nome. Alguém quer ir lá no lote gigante, tem a janela ali, está aberta, o cara passa por aqui, pula a janela. Não vai olhar, assim é estranho, não é que é errado. Então o Espírito Santo, quando você começa a entregar a sua vida, ele vai burilando até questões que aparentemente não são erradas. É uma questão que ele quer para você, no seu momento, na sua vida, ele quer corrigir. Ele sabe o porquê lá na frente, a gente não nos cumpre obedecer. Mas estamos expostos a um grande perigo. A igreja sempre, o tempo todo, em todas as épocas, em especial nessa época, porque a palavra fala que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, mais que todas as coisas. E nós somos muito bobão, a gente acha que nós temos a coisa, não é que a coisa está fora de controle. Eu também não tenho todo o controle, mas eu tenho algum controle. Esse é que é o engano. Nós achamos que nós temos algum controle, porque é humanamente ruim se abrir mão, né? Abrir mão do controle da minha vida, entregar para alguém. Nós resistimos naturalmente a isso. Nós não gostamos. Nós gostamos de fazer do nosso jeito. Prefere o atalho. Hã? A gente prefere o atalho. O atalho, exatamente. O atalhinho é mais fácil passar pela loja dos outros. Mas o problema é que quando a gente brinca com isso, e nós brincamos o tempo todo, né, em várias áreas da nossa vida, que a gente não rende para Deus ou não rende totalmente, porque isso gera um precedente e a gente se habitua com isso, habitua com a questão de pecar por agir independente de Deus. A questão da rebelião, da independência, da autossuficiência. Deus nos chama para a dependência dele. A palavra fala, tem versículos aqui que o pastor Geraldo gosta tanto, que ele é um Deus que trabalha por nós, que faz as nossas obras, né? Ele tem prazer nisso. E porque quando nós nos permitimos atalhar, né? Vamos usar um termo helênico, né? Atalhar,
a gente abriu um precedente de convívio com a forma de conduta que não é e sem mim nada podeis fazer, né? A gente acha que faz alguma coisa, mas sem ele não faz nada. A gente acha que pode fazer alguma coisa por nós mesmos, e isso dá início a uma caminhada de engano. Nenhum engano é um enganão. Todo engano começa um enganinho, e ele vai sedimentando, mais enganos vão se acumulando. Quando você percebe, ou quando você não percebe, você está afastado. Você está longe de Deus, você está agindo do seu jeito, você não está levando Deus em consideração, ou seja, você se torna um ímpio. Você não está levando Deus em consideração. E nós observamos, porque tudo que na Bíblia foi escrito para nos ensinar, para nos servir de consolação e nos dar o exemplo. Principalmente os livros do Velho Testamento, em especial mais ainda os livros do Velho Testamento que são históricos, que mostram as experiências daqueles que já deram as suas mancadas e os seus acertos. E nós observamos que aqueles indivíduos nas Escrituras que optaram por fazer uma caminhada de tolerância com o engano, não, de vez em quando não tem problema. Uma situação ou outra, eu consigo ir lá no incêndio, pegar, resgatar lá o que eu quero e sair sem pegar fogo, sem me chamuscar. Eu consigo entrar lá no erro, no pecado, ou sei lá, no engano, na autossuficiência e gerenciar aquela situação e sair de lá sem nenhuma lesão espiritual. O problema é que a gente se lesa espiritualmente sem perceber, e esse câncer ele vai aumentando, ele vai se estendendo para outras áreas da nossa vida. E quando a gente não percebe, quando a gente menos não percebe, já estamos enganados em várias áreas. E podemos, lá no fundo, no fim, na ponta desse negócio, está a situação daquelas pessoas que estão tão enganadas que sabem do engano e não se importam de estar enganadas. Do desespero que é o nosso coração afundado no engano. Que eu estava citando dois casos, que é o caso daqueles líderes lá de Israel, que sabiam que Jesus era o Cristo. Eu acho esse versículo muito forte. Que sabiam que ele era o Cristo, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus e não se importavam com isso. Conscientemente, isso está lá em João 12:42, ó. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ele em inúmeros discursos dele com seus oponentes, ele provava pelo próprio raciocínio deles que eles estavam errados. Chegava um pessoal que não acredita, o grau de engano já está aí. A pessoa não acredita. Seria como nós começarmos aqui a conversar sobre a Imaculada Conceição de Maria e a sua assunção corporal aos céus. Não é um assunto que nos é pertinente. Isso não faz parte da nossa teologia. Quando Santana, teve Maria de forma miraculosa também. Você sabe que na doutrina católica, a Maria, a avó de Maria, a avó de Jesus também era virgem. A Maria foi parida imaculadamente, igual Jesus. Isso na teologia católica, a Imaculada Conceição de Maria. Não, você não era devoto de Santana, não? Santa Ana, a mãe da Maria, a avó de Jesus, você não sabe, existe a Imaculada Conceição de Maria, assim como a sua Assunção. Mas isso não tem nada a ver com a nossa teologia, Começar a discutir aqui, por exemplo,
Não tem nada a ver com a Bíblia e nada a ver conosco aqui. Não faz parte do nosso assunto dominical ficar falando da Maria, Maria. Isso faz parte de outra teologia. Os saduceus, na teologia deles, não se encaixava o conceito de ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Está ali escrito lá em Mateus. E, não acreditando na ressurreição, eles vieram conversar com Jesus a respeito de ressurreição. Eles nem gostam desse assunto. Aí eles vieram, mestre. Tinha uma mulher, casou, o marido morreu, casou de novo, o marido morreu, casou 7 vezes. Na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? É um grau de inconsistência que chateia até. A pessoa fala assim: você faz essas obras pelo poder de Beelzebu. Mostra-nos uma obra. Está lá no mesmo texto em que eles falam que o poder dele era pelo poder de Beelzebu. Porque logo na sequência fala: mestre, mostra uma obra aí para nós, faz um show para a gente assistir. Ele falou: nenhum sinal vai ser dado, senão do profeta Jonas. E a resposta de Jesus lá no Saduceus, eu acho, errais e não conheceis as Escrituras. Errais que não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus, que ele tem poder para levantar o defunto, baseado no que está escrito na palavra. Errais porque não conheceis Deus. Primeiro, Jesus passou um pito nele. Vocês estão com a teologia errada porque vocês não estão com a base correta. Segundo, vocês vêm conversar um assunto que vocês não entendem, vocês ficam falando abobrinha. Vocês não conhecem essa doutrina e vêm conversar essa doutrina. É literalmente abobrinha mesmo que eles estavam falando, porque eles estavam criando uma situação hipotética em cima de uma doutrina que eles desconheciam. Porque vocês estão errando porque vocês não conhecem a Bíblia, porque na ressurreição não existe esse trem de casar. Então vocês estão conversando a respeito de um assunto que vocês desconhecem. E terceiro, o que eu gostava de Cristo, que quando o aspecto dele, essa questão, é que quando o pessoal vinha com a pegadinha, além dele sair da pegadinha, dele se esquivar da pegadinha, ele ainda passava um sabão na cara do cara, mostrava onde que ele está errado, e depois ele ainda evangelizava. Ele evangelizava, que isso acontece nessa passagem também de Mateus, que fala: já que vocês estão falando desse assunto de ressurreição, por que o Abraão chama, ele se intitula o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sendo que eles já estão mortos e não vão ressuscitar? Deus é Deus de vivo ou Deus de morto? E outra coisa, por que Davi, quando se dirige ao Messias, ele fala que viu o Deus Pai falando com Deus Filho? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O Davi viu isso. Ele viu o Senhor falando com o Senhor: assenta aqui do meu lado. Como é que o Messias ele pode ser filho de Davi e pode ser Deus ao mesmo tempo? Que era uma das coisas que mais pegava para o judeu, era o fato de que eles falam isso explicitamente em João: por qual obra que vocês estão me apedrejando? Não é por obra que nós estamos te apedrejando, é porque tu, sendo homem, fazes a ti mesmo Deus. É isso que eles não engoliam. Mas eles sabiam pela profecia que Deus iria se encarnar, que Deus iria assumir a forma humana. A palavra fala em Isaías, em Daniel e em diversos outros lugares, que ele seria Deus aqui conosco presente, Deus conosco, Deus encarnado, Deus tabernaculado, Emanuel. E se Davi olhou para o Cristo e identificou nele divindade, porque disse: o meu Curios é o meu Curios, o meu Adonai é o meu, o título de divindade. Disse: o Senhor é o meu Senhor. Como é que ele pode ser filho de Davi, sendo que Davi, pelo Espírito, chama ele de Deus? O que ele quis dizer para isso, para os seus acusadores? Vocês
pela própria teologia, eu estou mostrando que Davi reconhecia o Cristo como Deus. Esse é o primeiro ponto. Davi reconhecia Cristo como Deus. Eu reivindico ser o Cristo e provo que sou o Cristo, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Toma tua cama e anda, abre o mar, cura de longe, cura de perto, manda uma palavra e sereis salvos. Pega a sogra do Pedro pela mão e levanta. Ele curou de perto, curou de longe, ele tem credencial genealógico, ele é descendente de Davi, ele tem o testemunho do Deus Pai que falece meu filho amado, e do Deus Espírito que vem sobre pomba, ele tem o testemunho do Moisés e dos profetas. Ele apresentou todas as credenciais provando que ele era o Messias. Porque quando você vai lá se você pegar todas as profecias do Velho Testamento, eles pintam um quadro, eles descrevem uma pessoa, o caráter dessa pessoa e as ações dessa pessoa, que é o Cristo. Por quê? Para que quando o Cristo viesse, não houvesse nenhuma dúvida. O Moisés falou: o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim, e vocês dão ouvido para ele. É como se fosse o seguinte, assim, o pastor Geraldo e a Elaine se conheceram pela internet. A webcam estava estragada dos dois, e eles marcam um encontro no escuro, assim mesmo, para que não haja erro da parte da Elaine e Israel, de quem é que vai ser esse Geraldo Cristo. Ele fala assim: ó, eu vou chegar no encontro com um chapeuzinho cor-de-rosa, uma gravatinha verde-limão, um terno riscadinho de laranja com azul, uma meia por cima da calça, uma meia mais gasta assim do Atlético, uma chuteira laranja luminosa e a outra laranja roxa. Não tinha como errar. Com uma calça risca de giz, com um buraco no joelho. Não tem como errar. Aí a Elaine chega lá na praça da alimentação do shopping e vem lá um cara com um chapéu cor-de-rosa. Tem como ter essa coincidência de duas pessoas aparecerem um dia lá no shopping, lá no hangar lá de Confins, sei lá onde é que ela está esperando ele, porque eu estou imaginando a cena. Ele de chapéu rosa, gravata verde-limão, um buraco na calça, risca de giz. Então eles tinham a profecia. Não tinha como errar. Aí aparece Jesus, chapéu rosa, ele tem. A gravata tem que ser verde-limão, ele também tem. A calça que Isaías está falando que é risca de giz com buraco no joelho. Esse profeta aí tem uma calça risca de giz com buraco no joelho. Mas tem que ser meião do galo. Meião do galo. Aqui na profecia também está falando que uma chuteira é laranja, a outra é roxa. Uma chuteira é laranja, a outra é roxa. Ele é o Messias. Mas não gostei dele. Ele é o Messias. Mas quando vier o Messias, será que vai fazer obra maior do que esse aí? Se esse aí não é, não. Ele é. Que ele é, eu sei. Mas eu não quero admitir que ele é. E esse é que foi o problema deles. Não tinha como eles não saberem que aquele nazareno carpinteiro não fosse o Messias. Eles sabiam que era. E que a rejeição não foi dos judeus, em relação do povo, foi do Sinédrio, a liderança, os construtores de Israel. Sim, a rejeição foi por parte dos líderes. Mas faz toda a diferença. Cristo, quando ele está nervoso com a galera lá em Mateus 23, falou: olha, vocês são uma raça de víbora, porque vocês ficam na porta, não entram nem deixam entrar. Sepulcros caiados. Mas vocês não entram nem deixam entrar. Não está escrito lá em Mateus 23, lá, logo no comecinho, ele falando assim: ó, vocês ficam na... É aquele negócio, ele não faz um negócio nem sai da moita. Vocês já conhecem, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Por quê? A Elaine, quando ela quer mexer no cabelo, ela vai aonde? No dentista? No cabeleireiro? Ou na peruqueira?
Se ela quer tirar aquele monte de calo gigante que ela tem no pé, ela vai no pedicure. Ela não vai no pediatra, ela vai no pedicure. Se ela está com um problema, por exemplo, na coluna, ela contrata um bombeiro eletricista, ela vai num quem entende de coluna lá, o colunista. Se eu tenho um problema espiritual, eu vou no padre, no pastor, no pai de santo ou no rabino, não é? Se o meu problema é espiritual, eu vou na mãe de santo, no pastor, no padre, no rabino, no babalorixá, no imã, né? Em algum desses aí. O povo, quando a gente lê os evangelhos, a gente nota que ele estava confuso. Quem dizem que eu sou? Ah, é o Cristo, é o Jeremias, é o Elias, é o João Batista reencarnado. O pessoal não sabia. Ah, se levantou um grande profeta no nosso meio, que deu tal poder aos homens. Eles sabiam que Jesus era alguém diferente. Só alguém diferente, não era o Cristo. Por quê? Quando se eu tiver um problema oncológico, eu vou procurar alguém que estudou câncer a vida inteira e só estuda isso. É um oncologista. Se eu estou com um problema espiritual, eu sou um judeu. O fariseu, o escriba, aquela galera lá da liderança, vive por conta disso, de estudar a religião. Então, quem entende de religião são os líderes. O problema espiritual se resolve com o especialista em questões espirituais. E se eles, que são os entendidos da coisa, não percebem que esse homem não decreta, ele é o Cristo, o povo não se define. Então, os líderes erraram e levaram junto o povo. O povo foi junto com eles, o povo estava indeciso, olhava para a liderança, e aí, reconheceu que ele é ou não reconheceu? Não reconheceu, também não ficou indefinido. Eles sabiam que era, mas não admitiam, estavam auto-enganados. E eles sabiam, tanto que Jesus falou que eles sabiam e que eles estavam rejeitando. Você citou Salmo 118, eles são os construtores de Israel. Aí eles falaram assim, mas vocês estão falando de nós? Completando aquilo que eu estava falando, o Cristo, Jesus falou, Davi reconheceu que o Cristo é divino. Eu já provei que eu sou o Cristo, por todas as credenciais apresentadas. Se A igual a B, B igual a C, A igual a C. A igual a B, B igual a C, A igual a C. Davi diz que o Cristo é divino. Eu provei que sou o Cristo, eu sou divino. Ele conseguiu provar esse ponto para eles. E ele sai da conversa, vão arranjar um jeito de matá-lo. Esse é que é o problema do engano. Você pode até saber que aquela pessoa ali na frente é o Deus encarnado. Mas eu já estou numa vibe de engano tão grande que eu cogito a possibilidade de matar o Deus encarnado. E não apenas cogito a possibilidade, como eu até faço isso. Que foi o que eles fizeram. Eles mataram o próprio Deus encarnado, sabendo que ele era o Deus encarnado. Quando você chega, por exemplo, em Isaías 30, eu já li esse versículo aqui, é o versículo que eu chamo ele de Me Engana Que Eu Gosto. É Isaías 30, verso 10 e 11. Um dia você pode fazer uma pregação sobre isso. Me Engana Que Eu Gosto, é o título dela. Eles dizem, Isaías 30, versos 9, 10 e 11. Porque povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eu estou chegando à conclusão que a raiz de todos os problemas, todos, a origem de todos os problemas, todos, do menorzinho ao maiorzão, é isso aqui, não querer ouvir a lei do Senhor. Porque o Espírito Santo tem me trazido uma linha de raciocínio nas Escrituras, que eu estou meio que varrendo e procurando essas situações, fazer uma coleção, montar um estudo.
o grau de seriedade que é rejeitar conscientemente a vontade de Deus. A coisa mais séria do universo não é aquele pecado cabeludíssimo. A coisa mais séria da vida, seja ela por um gentio, seja ela por um judeu, seja ela por um nascido de novo. Eu estou até revisando na minha vida os meus conceitos para ver onde é que eu estou falhando nisso, o grau de desespero que o Espírito Santo está me colocando com relação a isso. Porque ele fala, ó, vocês rejeitaram a mim, eu rejeitarei a vós. Isso tem um monte de passagem. Inclusive lá em Ezequiel 36, tem um monte de em Salmos, circunstâncias onde Deus fala assim, ó, porque você está me rejeitando, eu vou te rejeitar. A raiz do problema, porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Quando você toma essa decisão na sua vida, ou numa situação, você tomou a pior decisão possível. Você podia ter pecado, cometido qualquer erro muito mais, entre aspas, grave do que tomar essa decisão. Aquela pessoa que você está evangelizando e ela pode até por educação continuar te escutando, mas você está ali falando à toa. Isso já aconteceu muitas vezes. Você sabe que você está ali pregando para a pessoa e a pessoa não está te dando ouvidos. A pessoa ela não quer ouvir a lei. Quando você decide não querer saber o que é que Deus quer ou pensa, aí você cai nesse nível de engano que está no 10 e 11 aqui. Ó. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, que é, na realidade, esses falsos pastores e bispos e falsos apóstolos que estão por aí, eles estão muito errados, mas na realidade eles não estão tão errados assim, não, porque eles estão dando o que o povo quer. O povo quer ser enganado. O povo de hoje em dia, a igreja de Cristo, essa cristandade chamada cristã, que está por aí, elas estão nessa, de me engana que eu gosto. Eu não quero ouvir o que Deus tem para dizer. Eu quero ouvir aquelas coisas agradáveis que Deus já disse. Entendeu? É a fé na fé, é a fé nas coisas de Deus, mas não em Deus. Isso é sutil. Nas coisas de Cristo, mas não no Cristo. Porque tinha a turma que ia lá por causa do pão, por causa do peixe, para curar a pereba da orelha, para voltar a andar, para voltar a enxergar, para voltar a receber algum benefício, igual é hoje. Só não queria compromisso com Cristo. Esse negócio de toma sua cruz, negue-se a si mesmo, aquele que perde a vida vai achar, esse discurso é horrível. Esse discurso do compromisso com Cristo, do serviço a Cristo, do entregar a vida a Cristo, do obedecer a Cristo, do viver a palavra de Cristo, essa parte é muito chata. Essa parte aí deleta. Vão ficar com aquela parte do Cristo me cura, Cristo me agrada, Cristo me alegra, Cristo me dá as coisas. O Cristo que serve é bem melhor. O Cristo Senhor, esse não é legal. Mas olha o que os caras estão falando. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. É uma coisa muito grave. Mas nunca, misericórdia, nunca que eu vou fazer. Isso é Elaine fazendo as 3 partidas na madeira evangélica, né? Nunca que eu vou chegar nesse nível. Brinca com engano que você vai ver se você não chega nesse ponto. Dá um espaço de uma unha, né? Dá um espacinho para o inimigo trabalhar dentro dessa comunidade. O que você vai ver que no instantinho está todo mundo avacaiado na fé. A doutrina distorce. O João, ele está gritando nessa epístola, presta atenção, fique esperto, não engole qualquer coisa, avalia, seja crítico.
Crítico, não no sentido negativo, mas crítico no sentido de fazer uma análise que chega até a sua porta, até a sua casa, até a sua vida, na sua igreja, para ver se isso está de acordo com a lei do Senhor, se isso está de acordo com a palavra ou não. Por quê? Por que o estudo dessa epístola de João é muito oportuno para os dias de hoje? Porque da mesma forma que Satanás trabalhava naquela época, introduzindo elementos que se misturassem no nosso meio, para desvirtuar, para diluir a fé, em qualquer sentido. Se ele diluir a fé em um grauzinho que seja, já é suficiente, porque o resto depois vai sozinho. Que a palavra, o princípio da palavra é que um pouco de fermento leveda toda a massa. Como é que você falou? Deixa uma lasquinha de unha. É uma lasquinha de unha ali, aquilo vai virar um zumbi inteiro. Ele reconstitui. Cai um pedaço de unha, quando você acorda no dia seguinte, tem um zumbi inteiro ali dentro, morto dentro do seu armário. Com todas as unhas. Com todos os pedaços caindo, né, que tem direito. Então, o João, aqui no capítulo 3, versos 4 ao 24, ele faz um contraste. Ele deixa de uma forma muito nítida como é o comportamento do nascido de novo e como é o comportamento do não nascido de novo. Mateus 7,20 fala: pelos seus frutos os conhecereis. É só prestar atenção nos frutos. E na semana passada eu falei aqui, a questão do fruto é a questão externa, é a questão exterior. Pelos frutos você conhece a árvore. Se tem um monte de manga pendurada ali naquela árvore, o Isaac vai falar assim: não, mas que coqueiro lindo, hein? Tá cheio de manga. E ele vai chamar, pelo fruto você sabe, aquilo é pé de manga. É igual a Elaine, principalmente agora que está chegando aquela hora em que ela vai passar pelo seu crivo de análise 3 mulheres, né? Ela vai fazer uma análise ela é a chefe de departamento. Ela é a chefe de departamento pessoal, né? E ela vem os candidatos, né? Pelo fruto ela vai conhecer. Fala, isso aí não é flor que se cheire não, meu filho. Tiro, né? Depois de muita ponderação, de muita oração, de muita análise, né? Porque você, da mesma forma como é precipitado você abraçar aquela que não é a do Senhor, pode ser ruim também você afastar aquela que era de Deus, gente. Aí você joga a esposa aí do Natan fora, descarta ela, porque você não foi com a chapa dela, então tem que ter um feeling espiritual muito... Assim como nós deveríamos ser criteriosos com relação àqueles que convivem no nosso meio, com o mesmo critério que nós usamos também para fazer uma análise daquelas pessoas com as quais os nossos filhos se relacionam. Não que eu não consigo mandar no Guilherme a ponto de falar assim: não fica com essa mulher não, que ela não presta. Ele já esteve envolvido com uma mulher muito esquisita aí recentemente, o trem quase que deu problema. Terminaram, uma mulher ex-casada, com filho, bagunçada, que gosta de bater, rasgou e destruiu todas as coisas da ex-namorada dele que ainda tinha ficado. Uma mulher louca, né? Ele terminou com essa menina. Mas parece que as pessoas gostam de encrenca. Dá a impressão que ele está correndo atrás dessa porcaria de novo. Mas eu também eu não vou bater. Ele, cara, tem 30 anos. Eu vou prender no quartinho? O que eu posso fazer é dar conselho. É o que João, orar e dar conselho, que é o que o João fez com relação à igreja. Então os conselhos é meio complicado. Que é o que o João. Mas vou nem entrar muito nesse assunto. Que é o que o João fez. Ele orou e deu conselhos para a igreja. Um conselho escrito, essa epístola. Fique esperto, presta atenção. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que fala aleluia é crente. Porque a gente tem uma tendência muito paternal ou maternal, não sei, muito flexível, de não,
católico, vai de retro, espírito, queima, Senhor. Mas se é um pentecostal, a gente acha que não tem problema. Existem pentecostais e pentecostais. Tem muito irmão ali dentro, mas tem muita coisa que parece alguma coisa que é e que não é. E a gente vai nessa verossimilhança e acaba sendo enganado. Esse é o porquê do estudo dessa epístola. É esse alerta para que nós possamos, como o pastor Geraldo já falou várias vezes e é verdade, o grande assunto da epístola de 1 João é a comunhão. Mas existem vários outros assuntos derivados que estão em função desse assunto. Esse capítulo específico, os filhinhos de Deus versus os filhinhos do maligno, contrastados, esse contraste é feito exatamente para que possa ser mantida a pureza da comunhão, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se a questão externa, pelo frutos conhecereis a árvore, é uma questão que chama mais atenção, mas uma vez que isso te chame a atenção, você começa a contemplar um aspecto mais interior, né? Uma vez que você observa, pelo tanto de fruto que está saindo aí, isso é um abacateiro. Mas que tipo de abacate é esse? É um abacate que dá para comer ou um abacate que já nasce podre? Ainda tem isso, a qualidade do fruto. Aí quando você começa a prestar mais atenção, o fundo, o que deu base para que aquele fruto nascesse daquela forma, é a forma interior como a pessoa se relaciona com a vontade de Deus. O grande diferencial, o que determina a diferença entre um filho de Deus e um filho do maligno é a forma como ele se relaciona com o pecado. O não nascido de novo se relaciona com o pecado de uma maneira frouxa. O verdadeiro nascido de novo, ele policia essa questão. E a gente vai estender esse assunto mais na semana que vem. Amém? Podemos orar?